Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entrelinhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Na verdade, estamos explorando as entrelinhas do livro de Gênesis, que é o tema desses 13 vídeos, desses 13 lições que nós vamos trazer aqui para vocês semanalmente. Hoje, no 6º vídeo, nós vamos estudar sobre as raízes de Abraão. Espero que vocês estejam aí curtindo, compartilhando e também comentando, o CCC, e também que você esteja aprendendo e esteja gostando, do assunto, pois o livro do Gênesis é o primeiro livro aí da Bíblia, e a Bíblia é um texto básico aí para praticamente todas as religiões cristãs, pessoal? Hoje, nesse 6º vídeo, nós teremos aqui na ponta da linha, onde vamos trazer para vocês aqui, explorando mais sobre as raízes de Abraão. O Ricardo vai estar aqui na ponta da linha, o Alexandre também, apesar da viagem, ele gravou, tem um vídeo completo. Nós teremos aqui na linha do rodapé com o Marcos André, que também está uma sessão muito legal, não sei se você está gostando, deixa aí seu comentário dizendo se você gosta também da sessão do Marcos. Teremos também as perguntas para discussão também com o Marcos, lá no final do vídeo, e teremos aquela ponte literária, nas entrelinhas, Nós vamos trazer aqui uma ponte literária entre o tema As Raízes de Abraão e o livro O Conto da Aya, o livro de uma escritora canadense, Margaret Atwood, e é um livro recente, um livro de 1985, que vai contar aqui para vocês vão ver se uma comunidade, uma sociedade distópica, e aí não vou dar spoiler, o Ricardo entende muito mais, vocês vão ver o review e a ponte que ele fez. Espero que vocês gostem e espero também que você se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Como nós vimos no último vídeo, devido à sua inscrição, seu comentário, sua reação, o último vídeo ganhou uma dimensão muito grande dentro da plataforma do YouTube, e nós percebemos que quanto mais vocês comentam, mais o YouTube sugere para os seus amigos. Então, continue comentando aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever, acionar seu sininho, isso também é muito importante para você receber o alerta de todos os vídeos que nós lançamos, ok? E depois das vinhetas aqui, ou da vinheta, nós teremos aqui os comentários. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então dos comentários nas entrelinhas, Eu peço licença a você aí que às vezes não curte muito essa parte, você já pode pular, todo o vídeo nosso é capitulado, já pode pular lá na linha do rodapé com o Marcos André, ok? Mas se você gostar dos comentários, eu queria muito agradecer a você que está dedicando o seu tempo, como eu falei na introdução. Esse 6º vídeo, o 5º vídeo, o vídeo anterior, ganhou uma dimensão muito legal no YouTube e nós observamos que tivemos também muitos comentários, ok? Então, uma forma de agradecer é ler aqui e responder alguns comentários aqui com vocês. A Hilda Dias Barbosa Ribeiros diz aqui: feliz sábado, boa tarde. Ela é lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço para os mineiros aí que acompanham o canal Entrelinhas, e com certeza um monte de amigos da Hilda Dias está recebendo um alerta do YouTube porque ela interagiu com o conteúdo. Então, se é importante para a Hilda, deve ser importante para os amigos dela também, A plataforma entende assim. Xiaomi Note 5, eu ainda não mudei o nome, Lúcio, perdão, só quero comentar que cheguei antes do Cavaco, o João Cavaco. Chegou mesmo, Xiaomi Note 5. Ari Oliveira, feliz sábado, é o terceiro a comentar, o pessoal está competindo aqui, quem comenta mais rápido, quase rápido quanto o anjo que consolou Daniel. Isso aí, Ari Oliveira, muito obrigado pelo seu comentário, com certeza seus amigos também estão recebendo aí umas sugestões de vídeo do Entrelinha. Lauro Simeão, um grande abraço, Lauro lá da IASD de Moema, São Paulo, uma igreja querida, manda um abraço aí, irmão Lauro, para os irmãos da igreja de Moema. E João Cavaco, agora sim nós temos aqui o comentário do João Cavaco, um comentário bastante elaborado. Eu convido vocês a conferirem na íntegra o comentário dele, mas eu quero só trazer aqui na introdução, ele continua pedindo oração para que nós possamos lembrar nos momentos de orações nossos, para pedir paz no mundo, principalmente para que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia cesse o mais rápido possível, apesar que nós sabemos, há muitos interesses por trás disso, o mal tem muitos interesses não puros, mas é nosso dever como cristãos orarmos pela paz. Ele traz aqui uma sessão sobre Babel e ele vai trazer assim toda a descrição da Babel bíblica, e aqui nas conclusões ele traz sobre a Babilônia hoje em dia. Ele diz assim: concluindo, hoje Babel é a Babilônia, que é uma organização descrita no Apocalipse contra Deus ou uma instituição em que os vários grupos políticos, religiosos, econômicos, científicos, sociais, culturais, ambientais, militares, desviantes e muitos outros se conjugam
contra Deus nos crentes da fé de Cristo e cumpridores dos mandamentos que revelam o caráter da Trindade pelo Espírito Santo. Só que desta vez, há em primeiro uma abrangência toda mundial e em segundo a resolução por Deus, que será pelo juízo final na segunda vinda de Cristo, que originará a extirpação definitiva do pecado pela liberdade das escolhas eternas das opções infinitas da Trindade e a criação eterna e definitiva da nova terra. Quais são os ideais ou as ideias, as culturas e o movimento social que escolhes? Você? Babilônia? Ou o povo com a fé verdadeira, amorosa e de vida em Deus por Cristo no Espírito Santo? Cabe a cada um escolher, né, irmão João? É isso mesmo. Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino lá na IAS de Lisboa, Portugal, na União Europeia. Um abraço para o irmão João Cavaco, que deixa sempre o comentáriozinho dele todas as semanas, todos os vídeos. Joivaldo Santos, boa tarde, queridos irmãos, glória a Deus por vocês. CCC, né? Curtiu, compartilhei e comentei. Crispim Elcio, boa semana, guerreiros. Parabéns pela dinâmica, pela abordagem, pela didática e pela dedicação de todos. Excelente trabalho. Vi 3 vezes, irmão Crispim, vi 3 vezes. Eu, durante a semana, também dou uma relembrada umas 3, 4 vezes também para entender, né, as coisas que a gente transmite aqui. Aí ele fez o paralelo literário com o livro O Retrato de Dorian Gray. Mas o ensaio sobre a cegueira foi bem melhor. Deus abençoe a todos. Sobre a madeira da arca, vi 2 comentários, ele traz aqui interessantes. Ele disse que um sugeriu que a madeira da arca é o gopher, né? O gopher seria uma madeira resistente como pedra e que foi extinta com o dilúvio. Outro sugeriu, né, que a madeira usada na arca foi a mesma ou o mesmo tipo da usada para fazer a cruz de Cristo, né? O Crispim Elcio fala lá de Joinville, Santa Catarina. Obrigado aí pelo seu comentário, né, por sua intervenção aqui no nosso conteúdo. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos, Deus proteja vocês. O perfil Vegetariano Consciência, bom demais, muito descolados, assisto sempre até o final, dou um ok, compartilho. Maria de Jesus, muito bom o estudo, obrigado Maria de Jesus pelo seu comentário. Maglene Etienne, obrigado meus queridos irmãos, Deus abençoe. A Maglene também sempre comentando com a gente. Lucemar Oliveira, olá queridos família Entre Linhas, gosto muito de todo comentário, cada um com uma sabedoria vinda de Deus. Parabéns meninos, Deus continue abençoando cada um. Obrigado Lucemar. E Deus tem nos fortalecido, porque essas semanas, as últimas, estão difíceis, pessoal, né? Estão notando aí o atraso, às vezes, no vídeo, uma correria, que vocês não sabem, né? Como se diz, um pedacinho da história, mas estamos gravando numa sexta-noite, a gente tenta gravar durante a semana, mas está bem corrido. Mas obrigado pelas orações e Deus tem nos mantido firmes aqui. Paula de Cabral, muito maravilhoso o seu conteúdo e a maneira como vocês transmitem. Continuem firme. Obrigado, Paula de Cabral, né, pelo seu comentário. Comentem sempre que você puder. A Ilza Viana, essa é a nossa parceirona do canal. Bom dia, boa semana. Como Entre Linhas Raiz, curti, compartilhei, porque vou ouvindo por partes para melhor assimilação e fixação. O vídeo é um banquete aqui, você pode escolher os comentários na linha do rodapé, na ponta da linha, entre linhas e as perguntas para discussão, né? Muitas sessões aí. E quem comentou conosco já a segunda semana, né, que nós restauramos ele aí, o link, né, com Angola, Marcos Samucombi. Olá amigos, é sempre novidade ver os vossos vídeos, mas tem uma questão que não foi bem clara. E ele coloca aqui com o Alexandre, e o Alexandre já também falou com ele, né, sobre essa questão dos africanos serem descendentes de Cã. Helena Saraiva, verdade, louvado seja Deus pelo conhecimento de vocês, hashtag foi até o segundo Marcos, amei o CCC, né, curtiu, compartilhei e comentei. A Sandra Bittar, olá a todos, estudar a lição e aprofundar com vocês o conhecimento das Escrituras nos faz refletir, nos faz correlacionar, entender ou aceitar determinados encaminhamentos e resultados na história da humanidade. Solicito a Deus misericórdia por todos nós para entender e aceitar as diferenças, os diferentes, aprender a multiplicidade na unidade e respeitar o indivíduo na sua singularidade e multiplicidade, né? Um obrigado e grande abraço a todos. Sandra Bittar, realmente é difícil aceitar os diferentes, né? Fácil aceitar quem é igual a gente, quem pensa igual a gente, né? Hilda Pinheiro, a mãe lá do nosso amigo Ian,
curtindo, compartilhado, maravilhoso, lição, Deus que cuida e ama. Denis Wilson Bizarri também sempre comentando conosco, e o Denis deixou também um comentário bem legal, boa tarde irmãos, ótimo conteúdo como sempre. Fica aqui 2 reflexões para nós. Temos mais um participante aí nos comentários das entrelinhas, né? O nosso amigo Denis Wilson Bizarri. Ele diz assim, nas 2 reflexões: a unidade desejada por Cristo na oração sacerdotal de João capítulo 17 é um contraste direto com a unidade vista lá em Babel. Isso significa que unidade para ser bênção tem que ser ordenada pelo Eterno. O segundo ponto é a dispersão ocorrida em Babel. A dispersão seria o último recurso de punição do Eterno contra a rebeldia do seu povo, segundo Deuteronômio capítulo 28. No entanto, em Babel, a dispersão foi o único recurso que seria válido para impedir a disseminação do mal. Tanto em Babel quanto na história do povo de Israel, a dispersão é a punição máxima de Deus para as escolhas erradas do ser humano. No entanto, também em ambas vemos a misericórdia de Deus em tentar resgatar as pessoas. Forte abraços, irmãos. Denis Wilson Bizarri também deixando aqui nos comentários das entrelinhas. Obrigado, Denis. E o último comentário aqui, Marcelo Maués. Sugestão, por favor, quando possível, voltem a passar a explicação do Ricardo nos slides. Realmente, Marcelo, como eu falei, tá difícil, né? Mas se Deus quiser, tiver mais tempo, a gente prepara o slide, coloca aqui, porque fica bem mais fácil de acompanhar. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado, então, mais uma vez pelos comentários, né? Lembrando que você pode pular toda essa parte. Agora sim, então, nós vamos para a nossa doxologia. Vamos iniciar aqui na linha do rodapé com o nosso irmãozinho amigo, pastor dessa igreja chamada Entre Linhas, né, Marcos? O amigo Marcos André. Então, Marcos, agora é com você e inicia com uma oração. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você. E mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo antes de começarmos o estudo, porque sempre colocamos esse estudo nas mãos de Deus para que Ele conduza de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para juntos estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que o Senhor tem conduzido esses estudos aqui, o Senhor tem nos dado sabedoria e entendimento e principalmente o Senhor tem nos dado o desejo de continuar. Nós te pedimos, Senhor, por nós que estamos aqui, responsáveis pela Palavra, mas te pedimos também por cada receptor, cada pessoa que vai receber esse vídeo, cada pessoa que vai entender aquilo que nós estamos falando e vai entender também a mensagem diretamente da voz do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse canal para que ele continue crescendo e sendo um ministério nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa semana o autor da lição trata sobre as raízes de Abraão. Já estamos aí na 6ª lição, né? E o autor, ao falar das raízes, né, de utilizar esse verso aqui, esse título, não sei se ele usou de ironia, né, porque na verdade o que Abraão menos teve na vida foram raízes, né, porque ele viveu se deslocando de um lugar para outro, ele viveu se deslocando de uma cidade para outra. Talvez ele queira fazer apenas uma analogia aqui com o fato de que Deus o retirou das suas raízes, né? Desde o chamado de Deus, Abraão partiu para uma viagem que jamais foi concluída. Abraão nunca chegou ao seu destino e isso demonstra então a fé de Abraão, a fé que Abraão manifestou em Deus, né? Na parte de domingo nós temos aqui a partida de Abraão, né? E fala que a promessa era que todas as nações seriam abençoadas pela partida, né, desse patriarca. E o cumprimento dessa profecia começa com o abandono do passado, né? Então o autor ele destaca muito isso, inclusive utilizando aqui o texto hebraico para dizer que Abraão não estava partindo só de uma cidade, mas estava partindo de si mesmo, né? Ele tinha que deixar a si mesmo. E aí no rodapé da lição, aqui na perguntinha, o autor diz assim: o que Deus pede que você deixe para trás
para atender ao chamado divino. Atender o chamado divino é sempre o mesmo chamado que foi feito a Abraão. Nós precisamos abandonar a nós mesmos. Nós trabalhamos, nós naturalmente, egoístas, trabalhamos pela manutenção do próprio eu. Nós queremos sempre reter, nós queremos sempre nos colocar em primeiro lugar, nós queremos sempre buscar aquilo que atende às nossas necessidades. O chamado de Deus é para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Deus é quem cuida de nós. Então, entregar-se na mão de Deus é um abandono do eu para cuidar das necessidades do reino, cuidar da necessidade do próximo, cuidar da necessidade do evangelho, do crescimento do evangelho, cuidar dos desfalecidos. Muitas pessoas viajam para Israel, para pisar nos lugares onde Jesus Cristo pisou. Isso é fantástico, quem tem condições de fazer isso. Só que se nós olharmos para a Bíblia, Jesus Cristo estava junto com os desvalidos, estava junto com aqueles que eram necessitados. Então, se nós queremos estar próximos do nosso Senhor, nós devemos estar juntos com aqueles que são necessitados, tanto com os pecadores que necessitam de salvação, quanto com os famintos, aquelas pessoas que realmente necessitam de algo de Deus. Na continuidade, na segunda-feira, fala sobre a tentação do Egito. O Egito sempre foi uma tentação para o povo de Deus pelo fato de que era um lugar muito próspero, E Abraão, ele vai para o Egito. Não há menção nenhuma de que Deus tenha dado essa ordem a ele. Parece que ele tomou essa atitude, a atitude de ir para o Egito por sua conta, E havia fome naquela terra, na terra onde ele estava, e o Egito, ele era um lugar muito atrativo por causa dos rios, E ele, inclusive, era um lugar muito parecido com Ur dos Caldeus, de onde Abraão havia saído, Para os fiéis, é fácil de se desviar do caminho certo, porque a desobediência nunca é uma escolha, uma boa escolha, A desobediência, muitas vezes, é o caminho mais fácil, A desobediência, geralmente, ela vem como uma espécie de um atalho, mas ela nunca é um caminho fácil do ponto de vista da salvação, do ponto de vista do objetivo final, do ponto de vista em que Deus deseja cumprir as promessas para nós. É interessante dizer que depois que ele sai do Egito, ele volta exatamente para o mesmo lugar de onde ele havia saído, onde ele havia estado, ao sair de Ur dos Caldeus. Então é como se Abraão tivesse que andar para trás, voltar e retroceder. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer, Quando nós caminhamos no caminho da desobediência, nós precisamos voltar, nós precisamos regredir e voltar ao ponto inicial, ou seja, toda a caminhada foi perdida. Na terça-feira fala sobre Abraão e Ló. Então a primeira batalha que Abraão enfrentou foi a batalha contra o próprio eu, Ele precisou abandonar a sua terra, precisou abandonar o Egito, precisou abandonar os seus próprios recursos para confiar em Deus. E aqui ele encontra uma segunda batalha. Qual foi essa batalha? Uma batalha familiar. Então Abraão ele estava junto com Ló, e parece que houve ali um desentendimento entre os pastores de Ló. Então Abraão ele se coloca ali numa posição submissa e oferece a Ló a oportunidade de ir para qualquer direção que ele achasse conveniente. É importante lembrar que Deus havia dado a terra para Abraão e não para Ló. Então ele poderia reclamar o direito sobre qualquer parte da terra, mas ele oferece isso a Ló, E lá em Gênesis, no capítulo 13, verso 8, diz que ele diz assim: não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Ou em outras versões, nós somos parentes chegados. Então, esse conceito de que somos irmãos, somos parentes chegados, ele deveria nortear também o nosso pensamento, deveria nortear as nossas decisões, nos nossos relacionamentos familiares e até mesmo na igreja, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, Ao invés de buscarmos conflitos, nos lembrarmos que nós estamos lidando com parentes chegados, E principalmente sermos gratos por aquilo que Deus nos deu, Nós não somos apegados àquilo que aquilo que devemos dividir com outras pessoas, porque é Deus quem nos dá, Então pertence a Deus. Então, se somos todos filhos de Deus, por que não a outro também,
Aí na terça-feira fala sobre a coalizão de Babel, né? Então o autor aqui ele destaca o fato, né, de que Babilônia, né, essa sociedade pré-babilônica, ela já estava em uma coalizão contra o povo de Deus, né? E essa analogia ela vai até o final, né? Em Apocalipse 18 tem lá o chamado para sairmos de Babilônia, para abandonarmos Babilônia, que é uma grande coalizão também contra o povo de Deus, né? Então, o que eu gostaria de destacar aqui nessa guerra que Abraão precisou enfrentar foi o fato de que Abraão ele não entrou numa guerra contra aquelas nações, ele não entrou numa guerra pessoal contra aquelas pessoas, ele foi apenas, e aqui o autor no último parágrafo ele disse assim: mas Abraão não confrontou toda a coalizão, Abraão não entrou numa guerra contra aqueles reis, né? No que deve ter sido uma operação de comando rápido e noturna, atacou apenas o campo em que Ló era mantido prisioneiro. Seu sobrinho foi salvo e com ele o rei de Sodoma, né? Então aqui um primeiro ensinamento que nós precisamos ter aqui é que tipo de batalha nos convém, que tipo de batalha nós devemos travar, nós como cristãos, né? Eu fico muito triste em ver cristãos aí travando batalhas que não são nossas, cristãos que travam batalhas de ideologias, travam batalhas em defesa de pessoas que não têm os mesmos princípios que nós, que não colaboram com o avanço do Evangelho, né? Então nós precisamos aprender com Abraão isso, ser seletivos nas batalhas que nós estamos enfrentando, né? E a pergunta que fica aqui no final é: qual é a influência das nossas ações? De que maneira, né, que mensagem nossos atos dão sobre nossa fé? Acho interessante que Abraão ele não aceitou os despojos de guerra, né, não aceitou nenhum tipo de agrado daquelas pessoas com quem ele havia resgatado, demonstrando que a sua prioridade ali não era essa, né? A mesma coisa nós devemos então hoje, ao fazermos o bem para uma pessoa, ao demonstrarmos o amor cristão por alguém, nós devemos demonstrar esse amor de maneira desinteressada, de maneira que não envolva outros interesses que não apontem para Cristo, que não apontem para o Evangelho, né? Nós somos a Bíblia que a maioria das pessoas vai ler. Então, o nosso testemunho ele precisa ser um testemunho poderoso para que nós possamos testemunhar. O que é a Bíblia? Nada mais é do que a história dos homens do passado que nas mãos de Deus se tornou um testemunho para nós. Nós também podemos colocar a nossa história na mão de Deus para que Ele faça da nossa história um testemunho para outras pessoas. Então, o chamado de Abraão é o chamado para abandonar a grande Babilônia, abandonar o próprio eu e viver uma vida voltada para abençoar outros. Esse é o chamado do cristianismo, que possamos atender a esse chamado todos os dias na nossa vida. Agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, Alexandre e o Lúcio, e eu volto no final com a parte de sexta-feira. Um bom estudo a todos e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Querendo ou não, né, Marcos? Somos pastores porque estamos cuidando aí de umas ovelhinhas, as ovelhinhas das entrelinhas. Então, muito obrigado pelo seu vídeo. Ele mandou o vídeo na sexta de manhã, tá, pessoal? Queria registrar aqui em ata. Muito esforçado, muito dedicado ao ministério e com certeza muito abençoado por Deus, porque ser usado por Deus é um privilégio neste mundo mau. Bom, pessoal, sigamos então agora na ponta da linha, onde o Ricardo vai trazer aqui mais detalhes sobre as raízes de Abraão. Teremos aqui as entrelinhas, né, com o livro Conto da Aya, e depois na ponta da linha com o Alexandre. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição 6. As raízes de Abraão. O verso chave, o verso áureo, o verso para se memorizar, está em Hebreus, que em hebraico seria Ivrim, 11:8. Pela fé, ou pela emuná, Abraão, quando chamado, ou seja, quando recebeu o Vaikra, o chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Duas palavras importantes aqui, Vaikra e emuná. Vaikra é o chamado e emuná
é traduzido normalmente por fé, mas a gente sempre repete aqui, ele significa fé, fidelidade, verdade, cargo e função. Então não precisa fazer, no hebraico não precisa fazer aquele jogo de linguagem fé atuante. Emuná sempre é fé atuante, porque emuná significa o desempenhar de um cargo ou uma função. Então Abraão recebeu um chamado não só para a sua convicção, mas para desempenhar um cargo ou função. Isso é muito importante. Vamos sábado, gente. A primeira coisa, aqui no primeiro parágrafo, quando o autor fala que chegamos ao tema central do Bereshit, ou seja, no princípio, que é o livro de Gênesis, em Gênesis 12, 22, que contempla justamente a jornada de Abraão desde o seu chamado divino, Vaikra Elohim, Lehá, está lá em Bereshit 12, 1, o que fez com que ele deixasse o seu passado, a sua parentela, em Ur dos Caldeus. Esta região de Ur, ela é a mesma região da torre de Babel. Ela é onde os povos sumérios, ali eles estavam habitando aquele lugar, os caldeus. E ele vai para um lugar onde ele não sabia, mas é Israel, Yashar-El. Então ele recebe um chamado para uma função específica e para ele desempenhar essa função em um local específico, em Israel. Por essa razão, nós encontramos na ponta da linha essa referência de Gênesis 17:9, ele é chamado de estrangeiro. Eu achei interessante, gente, aqui no segundo parágrafo, o autor da lição fala que ele esteve suspenso num vazio. Sem esse passado dele em Ur, como eu já disse, é a mesma região ali dos babilônicos, é a mesma região de uma história que foi falada um pouquinho para trás, que é a história da Torre de Babel, a Torre de Babel, a torre onde houve Baal, onde houve a confusão. Então ele recebeu um chamado para desempenhar uma função específica, ele teria que sair da confusão e ir para a retidão, ir para Yashar-El, para a retidão com Deus. Mas ele não sabia, ele não foi dito, trazido detalhes para ele, para onde que ele tinha que ir. Entre esses dois chamados, um, abandonar a confusão, e um outro, ir para um desconhecido, para uma cidade, para um local desconhecido. Não, eu vou mostrar para onde você é. Entre esses dois chamados que estruturam a sua jornada, estruturam a jornada de Emuná de Abraão. Ouviu a voz ele apenas ouviu a voz divina. Não tenha medo, que está lá em Gênesis 15, 1. Gente, Abraão, aqui, ele de fato é o arquétipo perfeito da Emuná. É o arquétipo perfeito daquela pessoa que atende o chamado da Emuná. Só que alegoricamente, primeira coisa que eu já vou até fazer um link aqui. Lembra do paralelismo que nós falamos? Em todos os textos nós estamos mostrando esses paralelismos. E aqui também tem paralelismo. E o paralelismo vamos lembrar lá, gente, Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam, primeiro ponto do paralelismo, eles estavam numa terra. Só que eles estavam na terra, uma terra perfeita, numa terra tov meod, uma terra com completude, com shalom, com integridade, uma terra tov meod, uma terra muito, muito, muito bom, perfeita. E eles foram expulsos desse jardim, dessa terra, e houve o lapso, foram para uma outra terra. Vocês percebem o primeiro paralelismo? Só que agora aqui em Abraão ele é invertido. Ele sai da confusão e vai para a retidão. Adão e Eva saíram da retidão e foram
expulsos do paraíso. Tiveram seus olhos abertos, a confusão do bem, do Tov, e do mal, o Ra. E tem outro paralelismo que nós encontramos aqui também. Não existia uma árvore do conhecimento, da At, do bem, Tov, e do mal, Ra. Existia lá, e não existia a árvore, o Et, da vida, Raim. E aqui também tem uma árvore nessa história de Abraão, só que você precisa pegar as minúcias do hebraico para perceber. Quem é esta árvore? Abraão. Abraão é a construção dessa árvore nós vemos aqui. Nós vemos aqui em Abraão. Quando chegar lá, a semente de Abraão. Gente, não são as sementes, é a semente. E isso é um comentário que no comentário judaico nós encontramos na tradição oral fazendo justamente essa ressalva que Zerá não está conjugado no plural, não são as sementes. Então tem alguns comentários judaicos que falam que é justamente o Mashiach, o Messias. É óbvio que eles não falam que é Yeshua, mas eles falam que aqui se encontra um link, se encontra um ponto de você se dizer que é profético. Estaria já profetizando a vinda do Mashiach. Outros fazem uma outra leitura desta jornada de Abraão. Pelo fato dessa expressão aqui, é semente, e de outras tantas, os dois lados, vamos dizer assim, do comentário judaico, tem um lado do comentário judaico que vê Abraão como uma pessoa que adorava praticar proselitismo. Mas eles falam que aquilo lá é uma construção do texto apontando algo que ele precisaria modificar. Por quê? E daí eles não fazem eles não olham esse lado da semente no singular. Eles falam que, na verdade, de Abraão viria um povo e não o Messias. Então nós temos duas interpretações aqui, certo? Uma interpretação que fala que aqui se refere ao Messias e uma interpretação que fala que não. Que ao Messias e ao proselitismo, ou seja, uma necessidade de conversão. Quem não está muito acostumado com essa palavra proselitismo, gente, Abraão seria o primeiro evangelista. A primeira pessoa que era preocupado de levar a mensagem, levar a palavra. Só que, repetindo, são duas leituras de interpretação judaica. Uma leitura que fala que essa característica da personalidade dele, ele necessariamente teria que mudar, porque ele daria origem a um povo, ele não precisava converter ninguém. Então, alguns judeus fazem essa leitura. E fala que a semente de Abraão é o povo. Um povo que, através de uma política justa, uma política sem corrupção, levaria a bênção para o mundo inteiro. Ou seja, Israel como um ente político. E aí o sionismo, a construção do Estado de Israel, faria parte de toda essa questão profética. Outros que falam que não, que isso daqui se refere ao Messias. E ainda uma terceira, que mescla as duas, que fala o seguinte: não, é o Messias, só que o Messias virá e o Messias fará Israel virar esse sistema político, esse Estado sem corrupção, que vai levar bênção, que vai levar a era messiânica. Então temos essas três interpretações aqui. Então vamos chegar agora, vamos para o domingo, gente, a partida de Abraão. E a gente vai ler Bereshit, né, Gênesis 12, do 1 a 9. A gente já leu aqui o 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui eu fartei. É isso, vamos ficar nesse primeiro aqui. Eu vou trazer algumas coisas da tradição oral, gente. Mishnah, Talmud, que é comentário judaico. Comentário cristão não entra propriamente nesses detalhes. Então, o que o comentário da tradição oral fala?
ele fala o seguinte, traz outros elementos. Um elemento é o seguinte, diz que Nimrod hebraico, Nimrod seria Nimrod hebraico, Nimrod seria português. Nimrod, quando Abraão nasceu, ele teria perseguido, teria chegado ao pai de Abraão. Nimrod teria chegado até Terá, o pai de Abraão, logo que ele nasceu, e queria matá-lo. E Terá teria pego Abraão e colocado num cesto e enviado para ser cuidado por Noé e por Shem. E lá ele teria sido ensinado nos caminhos de Elohei Shem, ou seja, o Deus de Sem, que é o mesmo Deus de Abraão, que é o mesmo Deus de Isaac, que é o mesmo Deus de Jacó, que é o mesmo Yahweh, que é o mesmo Adonai, Elohim, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Adão, Elohei Adam. E assim ele ficou protegido, mas que ele teria voltado. Depois escapou de Nimrod e voltou. E houve um impacto, porque o seu pai seria comerciante de estátuas, ou seja, incentivaria a idolatria. E conta também a tradição oral, Mishnah, que ele tinha várias estátuas, e um certo dia um senhor veio, e ele foi deixado para cuidar do comércio do seu pai, e veio lá um senhor de uns 70 e poucos anos de idade comprar uma estátua. O Abraão teria feito uma crítica, né? Imagina com essa idade precisar de estátuas para adorar. Perdeu o negócio, o pai dele teria dado uma bronca nele. Em outra ocasião, ele teria ficado também para cuidar do negócio, ele teria quebrado todas as estátuas, menos uma. E quando o pai dele chegou para dar uma bronca nele, ele falou assim: não, mas não fui eu. Mas como não foi você? Então quem foi? Foi aquela estátua ali. Mas estátua não se mexe, estátua não faz nada. Então por que as pessoas adoram essa estátua que não faz nada? Em outra interpretação, na tradicional, diz que ele não diz mais ou menos diz que ele acusou o pai. Então por que o senhor é idólatra? Então por que o senhor rende adoração a ela? Então tem essas duas vertentes da tradição oral. E mais um detalhe que vem também na tradição oral. O detalhe é uma outra história, que Nimrod teria pego Avrão, e em razão de que ele não era idólatra, e jogado Avrão numa fornalha ardente. E ele não teria acontecido nada, teria sido protegido por Deus, não teria acontecido nada com ele. E, entretanto, o pai de Ló, ele teria morrido nesse momento. Então, o que nós temos na Torá escrita parecido com a expressão Ur? Ele saiu de Ur. Essa expressão é uma expressão que ela pode significar fogo, o quente, o calor do fogo. Então, a tradição oral, com base nisso, construiu essa história, ou talvez como aqueles que acreditam na tradição oral, né? Para os seculares, vamos dizer, que estão assistindo aí, gente, os cristãos são muito parecidos com os povos caraítas, com os saduceus. Os cristãos, eles aceitam a Torá escrita. A tradição oral, ela não é muito explorada e muito aceita pelos cristãos, exceto a nível de curiosidade.
Então eles não atribuem inspiração divina à tradição oral, que é Talmud, Mishnah, Gemara. Então vamos lá, gente, prosseguir. Então vamos ler agora aqui, vamos seguir lendo e trazendo alguns detalhes para vocês. Agora o 2. Um detalhe interessante aqui que eu esqueci de falar no primeiro, gente. Vaiomer, né? E disse Deus, e disse Adonai, disse Yahweh a Abraão. Esse Vaiomer, ao invés de Vaidebar, ou seja, às vezes se utiliza a expressão homem para a palavra, que pode significar dizer, e pode se utilizar o davar. A expressão homem é quando vai se dizer uma coisa informal, uma coisa mais leve. Quando é uma coisa mais formal, uma coisa mais rígida, se utiliza a expressão davar. E aqui é utilizado vaiomer. Vou te dizer uma coisa que, então, ou seja, é a mesma expressão da semana da criação. É uma coisa boa. É uma coisa boa. No caso, a semana da criação, vaiomer Elohim, Hior, e disse Deus, haja luz e houve luz, e todos os dias da criação. Então não era algo. Então aqui, esse disse Deus, não era algo assim tão penoso. Provavelmente ele não estava tão bem assim, se vocês não aceitam a tradução oral, mas isso aqui é um indício de que ele estava saindo de uma situação no mínimo que ia prejudicar a vida dele, que era o melhor para ele e que era uma coisa leve, uma coisa mais leve, por isso que o vaiomer. Então os judeus também fazem essa interpretação, que como não é utilizada o davar, e sim o homer, então vamos lá, sai daí que eu vou te ajudar. É como se fosse uma frase de apoio, uma coisa leve. Não é uma coisa, faça isso porque você tem que fazer isso. Então vamos lá. Agora, fartei uma grande nação. Ele é chamado de Goi aqui. A expressão aqui não é que é povo, mas é o mais ligado à família. A expressão aqui é Goi, povo, nação, mas às vezes, gente, pode ser traduzido por gentil. Qual que é o interessante dessa palavra aqui? Primeiro, Abraão, ele pode ser considerado gentil, utilizando, porque aqui te farei uma grande nação, se utiliza Goi e não que é mais utilizado ao povo judeu. Então, ele é uma nação também gentílica. E quando eu falei que ele que é, de certa forma aqui, o paralelo da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e faz um paralelo com a história de Noé também. Lembra que Noé fez uma vinha, se embebedou e tirou a roupa? Paralelismo oposto com Adão e Eva, que comeram do fruto de uma árvore e se viram nus. Que Noé, no caso ali, ele achou que estaria fazendo techuvá, retorno para o Éden. Ele se enganou, ele utilizou o vinho para fazer techuvá, para o retorno ao Éden. Então nós temos paralelismo, Adão, Noé e agora aqui Abraão. Nós vamos fazer a construção dessa árvore. Essa construção dessa árvore ela é construída na jornada de Abraão. Na jornada de Abraão. Começa na semente de Abraão. Então aqui é que está a verdadeira árvore da vida. E o fruto também dessa árvore da vida. E a semente que nós vamos estudar também dessa árvore da vida. E nós vamos entender um pouquinho também da questão do enxerto. Vamos lá. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Assim partiu. Agora vamos à questão do enxerto. Como serão benditas? Primeira coisa, nós vemos até aqui na linha da lição, gente, nós vemos o verbo barak, abençoar. Aqui no texto, neste versículo, nós vemos a seguinte expressão. A expressão bênção, bará, ela se escreve com as mesmas letras de beriá. E existe a tradição oral também que fala que beriá é piscina.
que desta construção etimológica, dessa raiz parecida também, a tradição oral fala que Abraão é o primeiro evangelista, porque ele buscava levar essa bênção para todas as pessoas, que isso era uma característica da personalidade de Abraão. E não só de Abraão, nós vamos ver outros textos aqui. E tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda e toda a substância que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E o Talmud, a tradição oral, acrescenta aqui nesse texto, que também comprova que estas almas, gente, essa expressão Ve'ed ha-nefesh asher asur, e as almas que eles fizeram, se você for fazer uma tradução literal. E aqui a interpretação que se dá é que Abraão, ele buscava evangelizar os homens com o espírito ele era receptivo, hospitaleiro, e era generoso, ele trazia as pessoas, recebia e dava alimento e pregava. E Sarai fazia o mesmo com as mulheres. Por isso, e as almas que lhe acresceram em Harã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Lembra, gente, da maldição de Canaã? Esses são os cananeus, a linhagem. Falamos isso na semana passada. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. Então veja bem, gente, a tua semente. Por que a tua semente? Mas pera lá, darei essa terra. Então vai dar essa terra ao Messias? Como funciona isso? Daí, fazendo uma análise mais drástica, mais ampla, não ficando só aqui no texto, vamos entender esse processo aqui, gente, de como é que funciona esse enxerto. Se falava da figueira brava, a figueira do deserto, que ela não dava fruto. Então, como se fazia esse enxerto? Você pegava uma figueira que dava fruto e você colocava a figueira brava do lado. Aqui nós estamos falando de Ezequiel, estamos falando de Jeremias, estamos falando de Brit Hadashah, Novo Testamento. Saulo, ou o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito com essa alegoria que ele viu na Torá, que ele viu aqui também, aqui e nos profetas. Se colocava as duas juntas e da raiz daquela que dava frutos, aquela figueira brava que não dava frutos, ela começava a se alimentar dessa raiz e ela começava a dar frutos. Os frutos do Espírito. Então aqui está esta árvore. A árvore da vida funciona assim. Nós temos o Mashiach, que é a semente. Do Mashiach nasce, vai brotando essa árvore que dá bons frutos. E essa é acrescentada, esta bênção de Abraão é justamente nesse enxerto, se colocar a figueira brava ao lado para que ela se alimente dessa raiz. Inclusive existem alguns comentários na tradição oral dizendo que nem todo Yashar-El é Yashar, nem todo Israel é Israel se ele não tiver Hesed em seu coração, se ele não praticar Tzedakah, se não praticar o bem. E assim vamos lá, seguindo. E o último parágrafo, gente. O último parágrafo nós temos aqui um comentário. O seguinte: o objetivo dessa partida era uma terra que Deus lhe mostraria. A mesma linguagem é usada no contexto do sacrifício de Isaac, Gênesis ou Bereshit 22:2, para se referir ao Monte Moriá, onde seu filho seria oferecido e onde o templo seria construído, segundo Crônicas 3:1. A promessa não é apenas sobre uma pátria fictícia, mas sobre a salvação do mundo
que reafirma a promessa da bênção de todas as nações. E a salvação do mundo, ela só vem através do Mashiach. Então, tem outros paralelismos e outras predições proféticas da vinda do Messias. No caso, posteriormente nós vamos falar sobre Isaac e o Cordeirinho e assim por diante. Agora, segunda-feira, gente, a tentação no Egito. Nós vamos ler Gênesis 12, e aí do versículo 10 até o versículo 20. E vamos fazendo esses paralelos também. Vamos lá. 10. Por que ele saiu da terra, gente? E havia fome naquela terra e desceu... Ou seja, ele já estava onde ele tinha que estar. Esse é o primeiro ponto. Esse é tanto o comentário cristão como o comentário judaico. Ele não tinha que ter saído dali, mesmo que tivesse fome. Então, tanto o comentário cristão como o comentário judaico é o mesmo. Não, ele já estava na terra prometida. Houve fome. Vamos lembrar um paralelo aqui. Eva teve o que, gente? Daquela árvore também. Ela achou ela apetitosa, achou ela bonita. E ela comeu, se alimentou. Abraão, mesma coisa. Então, o paralelismo pode corroborar com esta interpretação, de que ele deveria ter ficado lá, mas ele teve fome. Apesar de que toda a sua jornada, gente, não tem só essa construção negativa. Toma cuidado isso na classe, gente. Vamos enaltecer o lado positivo. Um Abraão hospitaleiro, um Abraão que atende o chamado, um Abraão pai da fé, que sempre atendeu o chamado de Deus. Tem alguns tropeços e aqui nós começamos a encontrar um desses. E houve fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito. Ou seja, ele já estava no lugar certo e foi para a confusão de novo, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios virem, dirão: esta é sua mulher? Matar-me-ão a mim e a ti guardarão a vida. Dize, peço-te que és minha irmã. E de fato era. Ela era, num neologismo aí, era meia irmã dele. Ela era filha de Terá, mas com outra esposa. Para que me vá bem para ter casa e que viva a minha alma por amor de ti. Ok, então ele tomou este cuidado aqui. A história é meia verdade, gente? Não, é uma verdade, ela é inteira. Ela de fato era irmã dele. Ele só esqueceu de falar o resto. Eu casei com a minha irmã. Além de ser a minha irmã, ela é a minha esposa. Essa história vai se repetir lá para frente, lá com Abimeleque. E lá nós vamos ver isso. Mas, e aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a sua mulher, que ela era muito formosa. E viram-na os príncipes, os faraós, e gabaram diante do faraó. E foi a mulher tomada para a casa do faraó. E bem fez Abraão por amor dela, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e jumentas e camelos. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu, gente, foi que o faraó deu presentes para o irmão de Sarai. Daí o que aconteceu aqui? É uma grande incógnita, mas o comentário cristão geralmente ele parte dizendo que Sarai não foi tocada. Ela não foi tocada pelo faraó. E o comentário judaico também fala que houve ali, e justamente lendo o próximo versículo, diz o seguinte: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas em sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. E no comentário judaico diz o seguinte, que essas pragas eram para dizer, para que ele entendesse que não era para tocar nela. Então toda vez que ele ia tocar nela, acontecia alguma coisa. Então eram relacionadas que ele tinha que deixar ela partir. E aqui um paralelismo, gente, que nós vamos encontrar para frente. Paralelismo com a história de Moshe, com a história do povo de Egito preso. Aqui Sara, mulher e de Abraão, e ela estava presa no Egito, assim como Israel, o povo de Israel no futuro,
ele ficaria escravo, ele seria um povo de segunda classe, vamos dizer, assim, servo ali no Egito, e se matavam os primogênitos, se matavam primogênitos homens. E aqui, veja bem, Abraão tinha medo de uma tradição daquela época, porque o adultério naquela região era muito complicado. Você pegar uma mulher, você trazer, você estaria contaminando a sua descendência. Então era mais fácil eles matarem o marido, ela ficar viúva, ele se passar por homem caridoso. Não, estou pegando a viúva e cuidando dela, sou caridoso. E Abraão tinha medo que acontecesse isso com ele. É passível de críticas? Óbvio que é passível de críticas, mas é uma tradição, é uma época completamente diferente da nossa hoje em dia. É difícil da gente, mas é passível de críticas. Deus disse para ele falar isso? Não, isso veio da cabeça dele. E Deus tanto é que ele fere o faraó com pragas. Mas aqui uma construção poética, Sara aqui é um arquétipo do povo de Deus que ia sair da terra do Egito. E que por via de consequência é um arquétipo do povo de Deus que está preso na confusão, que está preso aqui no paganismo, neste mundo. E que Satanás é um símbolo aqui, tanto do faraó desse tempo, quanto do faraó depois, lá do tempo de Moisés, é um indício para ele libertar a esposa, ou seja, os crentes, aqueles que querem sair do pecado. Continuando, então chamou o faraó a Abraão e disse: que isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que houvera tomado para minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Existem algumas interpretações que dizem o seguinte, que aqui Deus repreendeu Abraão pela boca de um pagão. Porque ele estaria repreendendo através que naquele momento ele inspirou o faraó e o faraó deixou sair a mulher. E o faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Por que ele fez essa escolta deles de volta? Obviamente porque ele tinha medo, temor que as pragas se abatessem sobre ele se algum egípcio se engraçasse com Sara. A gente não tem detalhes de como foram essas pragas, mas provavelmente que ficou muito claro para o faraó a conexão, porque ninguém precisou falar para ele. A gente não encontra isso na Torá escrita, a gente não encontra isso no texto. Então nós temos alguns detalhes aqui na ponta da língua, gente. Ironicamente, Abraão, que havia acordado de chegar à terra prometida, decidiu ir para o Egito, porque havia fome, como nós já adiantamos. Aí o autor da lição traz um elemento aqui, que textos egípcios antigos, no nosso manualzinho, gente, mostram que as pessoas de Canaã indo para o Egito em tempos de fome. E nós vamos ver isso também mais para frente. Quando os irmãos de José, em períodos de fome, eles irão para o Egito. Um outro paralelismo do texto futuro, que nós vamos ler lá para frente. Uma outra coisa, gente, no ensinamento egípcio de Merikari, a gente encontra na ponta da linha, texto da época, da Idade Média, 2060 a 1700 AC, antes de Cristo, pessoas vindas de Canaã são identificadas como Aamu, ou seja, miseráveis asiáticos, e descritas como pessoas com falta d'água que habitam um lugar. A comida impulsiona suas pernas. E aqui ele traz a referência da Universidade da Califórnia, 1973, páginas 103 a 104. Tentação do Egito era um problema frequente em Israel, e daí ele vai dar referência de Números e de Jeremias. O Egito se tornou um símbolo de seres que confiavam mais nos seres humanos do que em Deus. Daí traz algumas referências. Abraão, gente, deixou Canaã e contrastavam com Abraão que deixou Ur, ou seja, ele teria feito o caminho inverso. Saiu da retidão e voltou para a confusão. Ele sai de Ur, sai da confusão e vai para a retidão. Quando ele sai ali de Israel e vai para o Egito, ele sai
da retidão e volta e vai de novo para a confusão, por sua vontade. Nós vemos aqui o mesmo comentário da Talmud, da tradição oral, com o comentário cristão, inclusive com o comentário cristão do nosso manual aqui. Agora um textozinho também, um comentário cristão, teóloga adventista, lembrando que nós estamos tentando parar com certos igrejismos para que outras pessoas que não são cristãos e adventistas também se adaptem melhor aos nossos vídeos. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraquezas e imperfeições humanas, ocultando o fato de que Sarai era sua esposa. Evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublimes tão frequentes e nobreantemente exemplificada em sua vida, ou seja, na vida de Abraão. Ou seja, esse comentário aqui de Ellen White diz que em sua vida, este foi um destoante, que o normal em sua vida não era isso, mas é narrado aqui na Torá. Ainda que grande homem cometesse erros, ele não é abandonado por Deus. Quando no Novo Testamento, a Rachá fala de Abraão como um exemplo de salvação pela graça, quer dizer exatamente isso, graça. Abraão também, gente, é um exemplo de tzedakah, um exemplo de Hesed. Nós vemos, inclusive, vendo toda a jornada de Abraão, mas não só esse começo, aquilo que os comentários da tradição oral trazem. Era um homem hospitaleiro, era um homem misericordioso, era um homem que fazia tzedakah, era um homem que atendia o chamado da misericórdia. Agora vamos para a nossa entrelinha, gente. Vamos lá, gente. Então, a entrelinha da semana é o conto de Ai. Eu fiquei na dúvida se eu ia colocar o conto de Ai agora, porque o link é justamente Sarai e Abraão no Egito. O link desse livro é isso. Aqui é o caminho da retidão para o caminho da confusão. Esse livro exemplifica perfeitamente isso. É aquelas pessoas que fizeram o caminho inverso, sabe? Estavam na terra prometida, estavam na retidão e foram para a confusão. E eu ia deixar isso lá para quando falasse de Jacó, mas eu dei uma olhada na lição e não vai ter a entrada. Por quê? Porque esse livro, ele é todo baseado, inclusive começa o texto falando justamente da história de Raquel e falando das esposas de Raquel e Lia, que elas estavam competindo para ver quem ficava na tenda, que Jacó ficasse mais na tenda, terem filhos, e buscavam as aias, as servas que iriam engravidar por elas, para que o Jacó ficasse mais na tenda. E no livro, começa o livro justamente falando dessa batalha. Haviam os fundamentalistas. Gente, nós estamos falando de uma teocracia fundamentalista. Ela é a nossa autora aqui, Margaret Atwood, 1985, quando o livro foi escrito. Vamos entender primeiro um pouco do contexto. Estava lá, ela é canadense, tá? Ela escreve uma utopia, uma distopia, melhor dizendo, uma distopia aos moldes de 1984, aos moldes de Fahrenheit, aos moldes de Admirável Mundo Novo, só que para o lado da mulher, o lado feminino. E o contexto da época, ela viu o Irã, gente, o Irã passou por alguma coisa parecida, ou seja, e ela fala que ela pegou muitos elementos reais, de história mesmo. E o Irã, na época, mais ou menos ali na época, passou por essa mudança. Vocês viam fotos do Irã, das mulheres iranianas, e havia pouca diferença das mulheres do mundo ocidental. Elas faziam faculdade, elas liam, elas não cobriam todo o rosto, e houve uma baita de uma revolução no Irã, e um grupo, uma teocracia fundamentalista assumiu e mudou completamente os direitos da mulher, e esse livro fala justamente sobre isso. Só que não no Oriente, nos Estados Unidos. Então, a distopia dela é o seguinte: os Estados Unidos teriam passado por uma revolta onde assassinaram o presidente, e assumiram o poder, mudaram os direitos,
mudaram os direitos e principalmente a questão dos direitos da mulher. E assim como acontece lá no Admirável Mundo Novo, se criaram algumas castas. E se fala que por alguns problemas, às vezes de sífilis, problemas sexuais, alguma coisa nuclear, genética, não, os motivos são os mais variáveis, mas ela não especifica um propriamente, muitas mulheres eram estéreis, existiam poucas mulheres que elas eram férteis. E essas mulheres férteis que engravidade era aia. E a aia, ela era... Não pense que isso era bom. Na verdade, ela era levada para que as tias, elas passavam por lavagem cerebral, por doutrinação, e elas iriam servir apenas para procriação. Essa é a classe das aia. Existiam também a Marta, que era a dona da casa, e elas se vestiam com roupas específicas, com cores específicas para destinadas. Existiam também as mulheres que serviam apenas para prostituição. Isso no mundo, uma teocracia fundamentalista, que dizia que estava defendendo a Bíblia, se pautava inclusive no Gênesis, se pautava inclusive no Bereshit, na história de Jacó. Na história de Jacó e na história de suas mulheres. Bom, e a narrativa, o link é muito claro, né, gente? É o povo de Deus, ou pelo menos pretenso povo de Deus, que está na retidão, tem a Torá escrita, tem os profetas falando de misericórdia, falando de Hesed, falando de atos de caridade, de bondade, tem toda a história de Abraão que atendeu o chamado para sair da confusão, uma pessoa que apesar de alguns deslizes em seu caráter estava entranhada essa coisa do ato de caridade, de ser hospitaleiro, e se pega justamente, nós temos um Jacó que a gente vê muito isso também na tradição oral, um Jacó que era dado ao estudo, gente. Quando fala lá que ele era de tendas, e nada a ver esse comentário de que ele era meio efeminado, criado pela mãe. Não, nada disso, gente. Esse negócio de tendas significa que ele era dado à espiritualidade, porque era lá que se faziam os cultos. Então vamos lá, e este povo que deveria incentivar isso, ele vira símbolo, práticas de atos odiosos, e eles retiram totalmente o direito da mulher. Como que era a prática, gente? As aias, que eram as férteis, elas iam de casa em casa, então o marido era casado, geralmente essa mulher era infértil, e se praticavam o ato sexual era só para procriar. A esposa participava desse ato. E se a aia esboçasse algum prazer, recebia uma represália, inclusive, porque a mulher estava cuidando daquele ato. E a nossa... o nome dela, inclusive o nome, era trocado. Assim como Sarai foi modificado para Sara, o nome dela era Ofred, ou seja, do Fred, ou seja, de propriedade do Fred. A mulher, não vamos fazer o paralelo aqui, gente, que Abraão via Sara como propriedade dela. Não era isso. O texto não nos dá, o texto da Torá não nos dá espaço para isso. Mas os egípcios, sim, esses viam a mulher como propriedade. Tanto é que eles pegavam, tomavam, trocavam, matavam o homem para ficar com a mulher. Eles viam como mercadoria, como se eles tivessem o direito de fazer isso. Agora, no caso de Abraão aqui, como foi o comentário da Ellen White, não, talvez faltou um pouco de confiança. E confiança em Deus, em que o chamado para ele sua emuná, que Deus proveria para ele alimento, ou que mesmo que ele tenha ido para o Egito, que ele não deveria temer a espada egípcia, que Deus o protegeria de alguma forma. Isso sim. Mas nós não temos subsídios na Torá para dizer que ele não tinha amor por Sarai.
Muito pelo contrário, tem até um comentário na tradição oral que diz que ela não tinha filho justamente porque Abraão é minha princesa. E por isso que ela teria mudado o nome para Sara, porque ela daí seria mãe de uma grande nação, assim como ele seria pai. Então esse desapego dele que teria levado a que Deus fizesse um milagre, colocasse lá o filho no ventre. Um outro comentário aqui também, gente, aqui pode ser até dentro da entrelinha mesmo. Alguns comentários da tradição oral também que são meio estranhos, falam que Sara não só era estéril, mas que Abraão também era. Ele também ele era estéril. Só que meio estranho porque ele teve Ismael, né? Então não sei qual é a justificativa, não me aprofundei tanto nisso. Mas que tem alguns comentários também na tradição oral que falam que Sara não tinha nem útero. Tudo bem, vamos voltar aqui para a nossa entrelinha. Então ela, depois que passa pelas tias, pela doutrinação, ela vai para uma casa do Fred, ela se torna Ufred, e a esposa dela faz com que ela tenha uma relação com o Nick que é motorista, e todo o texto, gente, é passado em primeira pessoa, ela contando a história. Só que na nossa distopia aqui, as mulheres não tinham acesso. Então como que ela estava contando a história? Tinha acesso à educação. Então como que ela estaria contando a história? Também fica um mistério. Então ela também começou a desenvolver um relacionamento ilegal com o Fred. E ele começou, porque era apenas para procriação. Então ele começou a levar ela para alguns lugares, ela teve acesso a revistas, então ele dava presentes, ele dava coisas para ela, e assim ela foi se instruindo de forma ilegal. A esposa dele também, a Serena Joy, ela também tinha algumas intenções ilícitas com ela, e ela fez com que ela tivesse relações com o motorista, o Nick. E ao longo da história nós vamos ver que ela gostava do Nick. Mais pra frente na história, gente, nós descobrimos o My Day, que era uma oposição a esse sistema teocrático que nós encontramos na história, que tinha o nome de Gilead. Então, esse novo governo Gilead sofria uma oposição desses revolucionários, o My Day. Pouco depois aparece uma outra aia na história, a Oglen, ou seja, do Glen, que ela tem relação com este My Day, e ela simplesmente desaparece, que era assim que acontecia. Mais tarde, aquilo é contemplado como um suicídio. Em razão deste envolvimento, mais para o finalzinho do romance, aqueles que são chamados é uma polícia secreta, os olhos de Deus, eles levam ela, só que daí o Nick, que é aquele que ela tinha uma relação, que era o motorista lá do Fred, ele se revela para ela, ele trabalha para esses olhos de Deus, para essa polícia secreta que faz esse trabalho, mas ele revela para ela que ele é um My Day, ou seja, que ele é um revolucionário. Então ela não sabe se ela está entrando naquele camburão, naquele caminhão para a libertação, ou se ela está indo naquele caminhão para a condenação. Não sabe qual caminho, sabe qual jornada que ela está fazendo. E o livro termina, ele se encerra, o final do livro, ele dá um salto. Ele parte como se fosse uma palestra, onde estaria se lendo os vídeos que ela teria produzido, que ela teria feito, que ela teria a narrativa que ela teria desenvolvido contando a história. Todo o livro, gente, ele trabalha num paralelo, ela lembrando da história dela antes daquele regime teocrático fundamentalista se alojar, ou seja, ela sabia como era o mundo antes dos fundamentalistas subverterem a escritura e implantarem um terror, levantando a bandeira
de Deus, como se aquilo fosse a vontade de Deus e não da mais absoluta maldade do coração humano, e com o que está acontecendo com ela. E no final do livro muda, dá um giro completo, total. Eles estão numa palestra contando como era esta teocracia, que ela foi vencida pelo Maiden, ali nesse ponto da história. Então estamos agora no final do livro numa faculdade, e eles estão contando como era aquele regime que caiu. Daí no final da história nós vemos que ele caiu. Então a nossa entrelinha da semana é essa, agora é com o Alexandre. Olá a todos, pessoal do canal Entre Linhas. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez e mais uma semana. E agora chegamos na história de Abraão, o pai da fé, o patriarca Abraão. Vamos dar continuidade à lição que nós já estamos estudando juntos. Agora, a partir da lição de terça, depois quarta e, por fim, quinta-feira. E vamos ver como esses 3 dias da lição estão bem relacionados. A lição de terça-feira tem por título Abraão e Ló. Ela vai tratar, como texto base, Gênesis 13, 1 a 18. E a sequência do texto, se você for lendo depois Gênesis 14 e, por fim, Gênesis 14, 18 até 24, a gente vai terminar na lição de quinta-feira. Então você pode pegar a leitura e seguir do 13 até o 14 e a gente vai estar dando sequência no estudo da lição. Na lição de terça-feira, Abraão e Ló, nós temos uma história já bem conhecida. Ela está ali em Gênesis 13, 1 até 18, e vai contar de um momento quando Abraão e Ló estão voltando do Egito, depois do estranhamento, da situação terrível que acontece ali entre Abraão, Sara e o faraó. Abraão volta do Egito, vai para a terra de Canaã novamente, e agora ele e seu sobrinho Ló têm um problema para lidar. A terra é pouca para o tanto de gente que segue junto com eles. Eles têm muitos animais, têm muita riqueza. A terra não é suficiente para sustentar eles. E começa a ter briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A disputa entre pastores por água para os rebanhos, por pastagens melhores para os rebanhos, ela começa a causar contenda, começa a causar estranhamento. E aí nós temos uma solução muito prudente, muito madura, que Abraão, agora orientado por Deus, um Abraão mais humilde, um Abraão que não tentava resolver as coisas do próprio modo, diferente em alguma medida, vai dizer o autor da lição, do Abraão que tinha descido para o Egito. A forma como Abraão conduz a situação é muito prudente, muito sábia. Primeiro, Abraão entende que não tem espaço para que ele e Ló permaneçam juntos. E ele resolve resolver esse conflito, ele consegue resolver esse conflito com um distanciamento. Às vezes, para resolver alguns conflitos, é preciso que haja um distanciamento. Uma proximidade grande demais, uma proximidade que não é saudável, ela pode fazer com que uma relação que poderia ser saudável se torne uma relação problemática. E é o que Abraão está vendo aqui. Não é que Ló era mau, não é que Abraão era mau, não é que os pastores de um ou do outro eram maus, é simplesmente que não cabia gente suficiente na terra em que eles estavam morando. Era muita gente, era muita riqueza, isso era uma coisa boa. A solução de Abraão é a solução que permite que o outro cresça. Ló já era um homem adulto, já era um homem maduro, e Ló precisava dar sequência com a sua própria família, o seu próprio espaço. E Abraão deixa que Ló vá. Eu não consigo deixar de fazer a comparação aqui com famílias, e muitas famílias que vivem conflitos dentro da mesma casa. Abraão aqui ocupava uma figura paterna para com Ló. Abraão era uma figura que ocupava um espaço de pai para Ló. E Abraão fala: Ló, vamos separar os rebanhos, segue o teu rumo, eu vou seguir o meu, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, para que a gente não briga, para que não exista contenda. Eu me lembro nos meus tempos de meninote aí, quando eu ainda não havia saído da casa dos meus pais,
como em alguns momentos existiam motivos bobos, picuinhas, para que a gente brigasse dentro de casa. Eu tentando afirmar meu espaço, meus pais afirmando o espaço deles, e quando a gente se via, a gente estava brigando por motivos tolos, por motivos bobos. Depois que eu saí de casa, quando eu comecei a trabalhar, me sustentar e morar sozinho, eu percebi que a minha relação com meus pais ela melhorou muito. Ela se tornou uma relação muito mais saudável, a proximidade era muito mais suave, muito mais tranquila. E o conflito dentro de casa ele diminuiu e se reverteu numa relação saudável, numa relação gostosa, prazerosa. Às vezes, não é que um dos lados está errado. É só que para que um lado continue seu processo de amadurecimento, continue seu processo de crescimento, ele precisa de distância, ele precisa de espaço para crescer. Sair de casa me permitiu ver como era difícil pagar as próprias contas. Sair de casa me permitiu ver como era difícil manter uma casa limpa e organizada e como era necessário manter uma casa limpa e organizada. Sair de casa me permitiu dar valor para coisas que, enquanto eu estava na casa dos meus pais, não me eram visíveis. E hoje eu sou muito grato por ter saído de casa, porque minha relação com meu pai até hoje é uma relação muito boa. Então, a estratégia da distância, permitir um distanciamento saudável, sem briga. A estratégia do espaço, permitir ou produzir espaço para que o outro cresça. É uma estratégia muito sábia. E é uma estratégia dada por Deus. Deixe o homem, pai e mãe. A necessidade de tomar distância e de construir o próprio espaço. É também sinal do crescimento e de que é preciso dividir para crescer. O rebanho estava muito grande, os servos eram muito numerosos, a riqueza era muito grande, era preciso dividir. Era preciso ocupar mais espaço para que os dois grupos pudessem continuar crescendo. Não podemos deixar de pensar em igrejas, que muitas vezes crescem e chega uma hora que existem pessoas que estão frequentando a igreja que não vem mais espaço para atuar dentro da igreja. Você quer atuar dentro da igreja e não tem espaço na igreja que você frequenta? Talvez seja o momento de sair dessa igreja grande, em que todas as funções, todos os espaços estão preenchidos, e ir para uma igreja menor, onde você vai poder exercer um ministério com mais espaço. Às vezes, uma igreja que está pouco produtiva em termos de saúde, uma igreja que está produzindo poucos frutos do Espírito na vida dos irmãos, na vida dos membros. Às vezes, uma igreja que cresceu demais e que está fechada sobre si mesma, precisa se dividir, abrir uma nova congregação, ocupar um novo espaço com novas lideranças que vão ter espaço para crescer. Às vezes, para que continue havendo crescimento, é preciso que haja divisão. Não estamos falando aqui de dissenso, de dissidência ou de brigas, mas de uma divisão saudável, que se resolve de uma forma saudável, como foi o caso aqui de Abraão e de Ló. Outro aspecto interessante, que diferencia nessa questão Ló de Abraão, é como Abraão é generoso com Ló. Abraão, como mais velho, como uma figura paterna, poderia falar, eu quero essa terra, eu escolho a melhor terra. Mas não, ele permite que Ló escolha primeiro. Ló precisa fazer o seu próprio caminho. Ló precisa escolher. E a escolha de Ló não é das mais felizes. A gente sabe, na continuidade da história, a consequência da escolha de Ló. Ló escolhe com os olhos de ganância. Ló escolhe a terra que ele considerava mais rica, sem levar em consideração a maldade do povo que ocupava essa terra. Já Abraão não escolhe. Abraão permite que Deus escolha por ele, que Deus indique o caminho dele. E aqui nós temos a posição de humildade, de obediência e de fé de Abraão. Um Abraão que se submete à vontade de Deus e que não tenta resolver as questões com a própria força. Podemos avançar agora para a lição de quarta. A lição de quarta vai trazer a passagem de Gênesis 14, 1 a 17, e em alguma medida já as primeiras consequências da escolha de Ló. Existe uma guerra aqui, é a chamada Guerra de 4 Reis contra 5, uma guerra generalizada na região justamente em que Ló habitava, e que tem por consequência a derrota de Ló, da cidade onde Ló habitava, do povo ao qual Ló tinha se afiliado,
e que acaba levando Ló como cativo também. O resultado é que chega notícias dessa guerra até Abraão, e Abraão parte em resgate de seu sobrinho. Abraão, com 318 homens escolhidos, jovens escolhidos dentre os seus seguidores, parte para a guerra para resgatar Ló. Essa guerra, pessoal, eu gostaria de destacar um aspecto interessante aqui. É a primeira vez que vai se falar de guerra aberta na Bíblia, de conflito, de guerra de reino contra reino, de cidade contra cidade, de povo contra povo. Já havia se falado de violência, já havia se falado de maldade, agora de guerra, de atacar alguém para tomar aquilo que é seu, para dominar aquele território, para dominar aquela riqueza. Essa é a primeira vez. Se a gente for olhar para o período histórico, nós não estamos falando de cidades grandes, nós não estamos falando de reinos grandes. Nessa época se falava muito mais de cidade-estado nessa região. Pequenas cidades independentes, com governos próprios, que cobravam imposto sobre as áreas agrícolas do entorno da cidade e que faziam constantemente guerras entre si. E nessas guerras o principal objetivo era capturar prisioneiros para serem escravos, capturar saque, riqueza, e cobrar imposto, exigir que o povo derrotado pagasse imposto. Um aspecto muito interessante é que esses reis que estavam na guerra eram de alguma forma aparentados. Não haviam se passado ainda muitas gerações desde Noé. Quer dizer, essas guerras entre reis eram guerras que estavam acontecendo entre a descendência de Noé. Isso é muito importante. Tome nota disso, porque na lição de quinta-feira vai fazer mais sentido. Qual é a solução do conflito? Como se resolve esse conflito? Abraão, com seus 318 soldados, ataca o acampamento onde Ló estava sendo mantido preso, resgata Ló, resgata suas posses, resgata os seus servos e consegue a libertação do seu sobrinho. E isso nos permite chegar, primeiro, à consequência da escolha de Ló, que foi morar no meio de pessoas violentas e que, por escolher com os olhos, com a cobiça, acabou pagando um preço caro por isso, mas também a misericórdia de Deus, a graça que proveu para Ló a salvação. E vai prover depois novamente, quando a gente vê a história do fim trágico de Sodoma e de Gomorra. Depois que Abraão liberta Ló, e agora chegamos na lição de quinta-feira, vemos o título, O Dízimo de Melquisedeque. E aí nós temos uma perguntinha ali muito importante. Quem foi Melquisedeque? Gênesis 14, 18 a 24. Poderíamos complementar com Hebreus 7, 1 até 10. O que a Bíblia nos fala sobre Melquisedeque? Primeiro, Melquisedeque é um rei sacerdote. Como haviam outros na região, um rei que ocupava ao mesmo tempo função sacerdotal, era próprio da cultura da Mesopotâmia. Mas Melquisedeque é um rei sacerdote diferente. Ele é um rei sacerdote do Deus Altíssimo, quer dizer, ele adora Yahvé, Jeová, o mesmo Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Hebreus nos diz que Melquisedeque era um rei, mas era um rei sem genealogia, sem ancestral e sem descendência. E é um rei que prefigurava Cristo Jesus no seu sacerdócio. Um sacerdócio que não vem da autoridade levítica, mas um sacerdócio que vem da autoridade de uma eleição por Deus, de uma escolha por Deus. Agora, o que a gente sabe além disso de Melquisedeque? Ainda pelo texto bíblico. Melquisedeque, quando procura Abraão depois da sua vitória, traz para Abraão pão e vinho, um alimento que estava associado já à prática de sacrifícios, à prática religiosa, e que vai ser depois, por Cristo Jesus, associado à comunhão, ao pão que é o corpo de Cristo e ao vinho que representa o sangue de Cristo. Por fim, Melquisedeque era rei de Salém. Salém, palavra de onde vem Shalom, quer dizer paz. E acredita-se a tradição, Salém seria
Jerusalém, a antiga cidade de Jerusalém. Quer dizer, Melquisedeque ministrava num ritual de sacerdócio na cidade onde depois seria construída tanto o templo quanto a cidade de Jerusalém. Agora, o que a gente poderia falar de Melquisedeque para além daquilo que a Bíblia nos diz? A tradição rabínica, um conjunto de textos, eu não vou trazer aqui todas as referências, mas é muito interessante pesquisar sobre isso, dê uma pesquisada se você se interessar. Diz que pode ser, não estou falando necessariamente que Melquisedeque fosse um título e não um nome. Melquisedeque seria o rei da paz. Melquisedeque seria o rei sacerdote. Melquisedeque seria a função e não o nome. A tradição rabínica aponta que Melquisedeque poderia ser Sem, o filho de Noé, que herdou a primogenitura. Se nós olhamos para a genealogia, Sem, estaria vivo tanto nos anos de Noé, como inclusive nos anos de Isaac. E alguns cálculos vão indicar que Sem poderia ter vivido ainda nos tempos de Jacó. Vai depender do cálculo feito. Se Sem estava vivo ainda no tempo de Abraão, e se Sem tinha recebido a herança da primogenitura de Noé, nós entendemos que o representante da promessa, que o representante da primogenitura e que o representante da aliança de Deus com Noé, mas antes de Noé, com Adão e com Eva, era Sem. E Sem ainda estava vivo. Quando Noé busca alguém ou recebe alguém para oferecer os dízimos depois da sua vitória, ele buscaria alguém que lhe tivesse uma autoridade religiosa superior. Isso reforçaria a interpretação de que Melquisedeque e Sem seriam a mesma pessoa. Outra característica interessante, se a gente para pensar, em uma das fontes, recomendo, tem um vídeo muito legal sobre esse assunto no canal Fala Sério Pastor, fica a recomendação, canal de um pastor adventista, muito bom por sinal. Nesse vídeo o pastor fala que Melquisedeque, sendo Sem, teria reforçado essa interpretação na medida em que os descendentes, os reis que estavam fazendo guerra, e que inclusive levam Ló preso cativo, seriam e teriam entre eles filhos, inclusive o filho primogênito, de Sem. Opa, isso é muito significativo. Quer dizer, o filho de Sem, segundo essa interpretação, teria dado as costas para o sacerdócio e para a primogenitura de seu pai. O filho de Sem teria optado pelo caminho da violência e de tentar dominar e arrancar espólios e arrancar riqueza dos outros por meio de guerra. Teria construído a própria cidade, e nessa cidade um reino de violência. Quer dizer, ele caiu da bênção da primogenitura. Segundo a interpretação que associa Sem a Melquisedeque, Sem teria procurado Abraão, porque viu em Abraão também um dos seus descendentes, mas não descendente do seu primogênito, descendente do seu terceiro filho. De qualquer forma, Sem teria visto em Abraão alguém íntegro, alguém temente a Deus e alguém que seria digno de receber a herança da primogenitura. Então, quando Sem abençoa Abraão, quando Sem recebe o dízimo de Abraão, e quando Abraão reconhece a autoridade de Sem e devolve o dízimo para Sem, o que estava acontecendo, segundo essa interpretação, é que Sem, ou Melquisedeque, estaria passando para Abraão a bênção da primogenitura. E estava como quem diz: Abraão, a partir de agora é com você. Eu reconheço que Deus te escolheu. O meu filho, ou os filhos do meu filho, o meu descendente que você matou em batalha, estava longe
da primogenitura sacerdotal que ele deveria herdar, e agora quem vai herdar essa tarefa, essa missão e essa promessa é você, Abraão. Daqui para frente é contigo. A partir daí, Sem desaparece, Melquisedeque desaparece da história, e a gente tem o foco da narrativa centralizado em Abraão. Essa interpretação não tem fundamentação apenas na Bíblia, ela é feita com base num monte de especulações, mas para mim ela faz muito sentido. Admito que é a tendência a qual eu sou mais inclinado a acreditar. Mas de qualquer forma, gente, Melquisedeque ser Sem, ou Melquisedeque ser uma outra pessoa, não altera o resultado de que Abraão, ao devolver os dízimos para Melquisedeque, reconhece a autoridade do sacerdócio, reconhece a autoridade de Deus sobre os dízimos, reconhece ainda a necessidade que ele tem de agradecer a Deus depois da sua vitória, a sua dependência de Deus, e não retira a figura de Melquisedeque como alguém que prefigura o Cristo, um sacerdócio que não é construído com base na herança levítica, mas um sacerdócio que é anterior, que permite que Cristo Jesus exerça um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Que Cristo Jesus seja sacerdote, mesmo sendo da tribo de Judá. Melquisedeque, muito antes de existir Judá, muito antes de existir Israel, já era um sacerdote do Deus Altíssimo. A lição tem sido muito legal, muito esclarecedora. Foi muito bom partilhar com vocês a lição dessa semana e a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todos e tchau, tchau. Valeu, Ricardo. Valeu, Alexandre, pelo compromisso, pela dedicação. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, que gostam, mas nós não terminamos ainda. Teremos ainda aqui agora as perguntas para discussão que o Marcos sempre traz aqui para nós, que vai nos trazer mais reflexões aqui. Quem segue o guia, o nosso livrinho, está na sexta-feira essas perguntas, ou estão lá na sexta-feira. Então, pessoal, agora é com você, Marcos, mais uma vez, e já encerra com uma oração, assim como você começou. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós discutimos as perguntinhas que ficam lá no final da lição, aquelas perguntinhas para fazermos a aplicação da lição. Aí a primeira pergunta é: o que significa ser abençoado? No caso de Abraão, a bênção que Deus ofereceu a ele com o chamado, foi um grande transtorno. Abraão precisou abandonar a sua família, abandonar a sua cidade, abandonar talvez bens, para cumprir esse chamado de Deus, para ser bênção. Bênção para quem? Para ele? Não, para outros, para o mundo, para todas as nações. Então, ser bênção da perspectiva de Deus, ou ser abençoado da perspectiva de Deus, é um chamado a servir, é um chamado a servir para outras pessoas. Então, nós precisamos dedicar aquilo que nós temos, seja talento, seja bens, seja influência, para abençoar a vida de outras pessoas, e especialmente para abençoar a pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho. Na pergunta número 2, qual foi o erro da meia-verdade de Abraão a respeito da sua irmã e esposa? O que é pior, mentir ou dizer uma meia-verdade, ao mesmo tempo que é tecnicamente mentira, As meias-verdades, elas são mais perigosas porque elas têm um potencial maior de engano, Uma mentira completa, ela é facilmente descoberta, mas a partir do momento que nós estamos falando de uma meia-verdade, uma verdade que vem misturada com pitadas de mentira e principalmente de engano, ela é uma mentira perigosa. Então nós temos que tomar cuidado, com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, porque às vezes uma pequena fagulha de mentira ali pode estragar, assim como Jesus Cristo disse, que uma pequena quantia de fermento pode levedar toda a massa. Assim também todo o nosso testemunho pode ser prejudicado apenas por uma questão de uma mentira ou algo que nós acrescentamos, Pergunta número 3, leia a resposta de Abraão à oferta do rei de Sodoma. Ele recusou, Que lição tiramos dessa história? Abraão teria sido justificado se tivesse aceito a oferta?
Não havia nada de errado em Abraão aceitar aquela oferta, era até um costume comum, né? Mas Abraão precisava dar um testemunho maior, né? Então é isso que nós precisamos entender, né, no nosso cristianismo, na nossa vida cristã de uma maneira geral, é que nós não estamos aqui para enriquecer, nós não estamos aqui para seguir os costumes, para seguir as tradições e nem mesmo para optar por aquilo que é aceitável. Nós estamos aqui para testemunhar do Deus verdadeiro, aquele que nos chamou para ser luz, para ser sal desse mundo, e nós precisamos então ser diferentes. Nós precisamos optar sempre por aquilo que exalta o Evangelho e exalta o reino de Deus. Então que possamos ouvir esse chamado, né, o chamado de Deus para sairmos de Babilônia, que é sim um lugar sedutor, é sim um lugar confortável, mas não é o lugar onde devemos estar, porque Deus nos chamou para uma obra maior e para uma cidade. Como diz o apóstolo lá em Hebreus, Abraão não alcançou a cidade que ele almejava, mas para ele há uma cidade edificada pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos ter como meta essa mesma cidade também. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado por esse estudo que tivemos até aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor nos faz hoje para abandonarmos o próprio eu e vivermos como peregrinos nesse mundo, pregando o Teu Evangelho e dando testemunho por onde quer que passarmos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça da nossa vida um trabalho missionário para o Teu reino. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo compromisso, pela parceria, pelo carinho e dedicação que você tem com o Ministério Entre Linhas. E agora nos vemos então, pessoal, lá no 7º vídeo. Já estamos já no meio dessa série de 13 vídeos sobre Gênesis. Hoje nós aprendemos sobre as raízes de Abraão, e no 7º vídeo nós vamos aprender sobre a aliança com Abraão. Então é importante você chamar o seu amigo, porque essa questão de aliança, como o pessoal confunde, ou anula, ou não entende metade do assunto. Então você é convidado no 7º vídeo a estar conosco aqui, para que nós entendamos mais ainda sobre a aliança com Abraão. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.